Boa tarde, pessoal do ensino médio. Meu nome é Marcelo, eu sou professor de filosofia no ensino médio, mais especificamente da Rede Estadual do Estado de São Paulo. Hoje eu vou trazer para vocês uma aula um pouco diferente, é uma aulona, né? De um, de um psiquiatra suíço, tá ok? Então, vou pegar minha caneta aqui. Fiquem aí porque eu vou pegando no tranco devagar, tá? Bom, a aula de hoje, então, ela vai tratar do processo de individuação. Esse processo de individuação, ele foi desenvolvido por um psiquiatra chamado Carl Gustav Jung. Ele foi médico e psiquiatra suíço, tá? E fundou, então, a psicologia analítica, ok? Então, nós temos a psicanálise e nós temos a psicologia analítica também, além de outros, vamos dizer assim, além de outras modalidades de atendimento psicológico ou de psicologia, né? Lembrando que psicologia é o estudo do comportamento e a psicoterapia é o tratamento que se faz. Tudo bem? Então, Carl Gustav Jung nasceu na Suíça em 1875 e faleceu em 1961 aos 85 anos de idade. Tudo bem? Jung, como é conhecido, ele foi discípulo de Freud, ou seja, Freud ele tinha Jung como um grande discípulo e um grande precursor aí que assumiria todas as questões da psicanálise. Freud desenvolveu a psicanálise, né, a análise do eu, né, do psiquismo. Jung vai então desenvolver a psicologia analítica. Então, Jung ele foi discípulo de Freud, aprendeu muito com Freud. Mas chegou um determinado momento que ambos brigaram, discutiram, né? Por quê? Por uma questão de não concordância com alguns termos, não concordância com a visão, por exemplo, do inconsciente. Por exemplo, aqui o grande rompimento de ambos foi o conceito de ego, né? Na qual Freud tinha um conceito e Jung foi desenvolver outro conceito de ego. Tá? Então, talvez a gente fale um pouquinho disso em outras aulas, se eu optar por fazer uma série de Jung. Eu não sou especialista em Jung, mas a minha graduação em psicologia, assim como em filosofia, pode vir auxiliar, mas eu pretendo falar um pouquinho, porque Jung fala muito de simbolismo e eu gosto bastante de simbolismo. Porém, aqui nós vamos falar um pouquinho do processo de individuação, tá? Essa aula ela está calcada num pequeno trecho de um livro da Nise Silveira. Nise Silveira é uma junguiana, né? Ela desenvolveu aí um trabalho muito amplo, calcado com psicóticos e esquizofrênicos, né? Todos eles calcados nos arquétipos, enfim, em pinturas, né? Me parece que é do Rio de Janeiro. O título do livro que eu estou utilizando é Jung, Vida e Obra, né? Da editora Paz e Terra, 14ª edição, e essa aula simplesmente ela está na página 91 a 93. Uma aula bem curta, não muito extensa, tá? É mais para a gente entender um pouquinho o que é esse processo de individuação que tantas pessoas fazem, mas poucas pessoas entendem o que estão fazendo, tá bom? O próximo, então, vamos lá. Todo ser tende, todo ser tende a realizar o que existe nele. Então, essa é a nossa natureza. Todos nós vamos tender a realizar o que existe dentro de nós, em germe, a crescer, a completar-se. Assim é para a semente do vegetal e para o embrião do animal. Bom, isso mais ou menos nós podemos ver essa tendência também em Aristóteles, né? Mas por volta de 300 anos antes de Cristo, e Nietzsche também.
Existe até uma questão aí de que Nietzsche estava escrevendo um livro e Jung escrevendo o mesmo livro. O mesmo livro não, o mesmo tema, né? Então Jung vai chegar quando ele desenvolve o conceito de sincronicidade, né? Então, o que é essa tendência a realizar o que existe nele, dentro do homem, né? É a sua vontade, as suas tendências, os seus instintos. O que na religião nós podemos falar de vocação, o que Nietzsche vai falar da vontade de potência, Aristóteles vai falar de potência, né? E é mais ou menos isso. Então, todos nós temos dentro de nós uma semente, e aqui nós continuamos, né? Assim é para a semente do vegetal e para o embrião do animal, ou seja, cada um tem a sua natureza e nós tendemos a ser aquilo que nós somos de acordo com a nossa natureza. É uma tendência a ser realizada. E se nós não realizamos essa tendência, nós caímos em angústia, ansiedade e doenças e alterações psíquicas. Dando continuidade, então, assim é para o homem quanto ao corpo e quanto à psique, né? Mas o homem, embora o desenvolvimento de suas potencialidades seja impulsionado por forças instintivas inconscientes, isso adquire um caráter peculiar. O homem é capaz de tomar consciência desse desenvolvimento e de influenciá-lo. Como assim? Então, se nós temos uma natureza, onde que está isso? Se nós temos uma natureza e nós temos uma tendência a realizar essa natureza ela tem uma força, segundo Jung, que são forças instintivas inconscientes, ou seja, não estão na nossa consciência. Nossa consciência apenas serve para que nós tenhamos uma ligação com o mundo externo, tá? Então essa tendência ela é inconsciente, ou seja, ela ainda não está aflorada. Mas ele vai dizer o quê? De que nós somos capazes de tomar essa consciência desse desenvolvimento e influenciá-lo. Então, toda vez que nós estamos nos desenvolvendo enquanto seres humanos, nós vamos tomando consciência daquilo que nós temos que realizar, né? Então, são as vocações, são as escolhas, o que eu vou fazer no meu trabalho, o que eu vou fazer na minha vida, o que eu quero para mim, o que eu não quero para mim, o que me deixa feliz, o que não me deixa feliz, enfim. Nós vamos tendo essa tendência, tudo bem? Precisamente o confronto do inconsciente do inconsciente com o consciente, no conflito como na colaboração entre ambos, é que os diversos componentes da personalidade amadurecem e unem-se numa síntese na realização de um indivíduo específico e inteiro. Então, a partir do momento que nós vamos crescendo e nos desenvolvendo, vai ocorrendo aí um conflito, né? Um conflito entre questões do inconsciente com o consciente. Ou seja, o meu instinto pede uma coisa e a minha consciência manda eu fazer outra. Então, esse confronto é o que vai formando o ser humano. Nós vamos, tipo, fazendo uma balança. O ideal seria, né? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Desculpa. Mas o ideal seria que nós tivéssemos uma balança. E essa balança fosse nos formando, né? Vai nos formando. Porém, nós sabemos que não é assim que acontece. Tudo isso pertence, então, ao processo de individuação que nós vamos ver agora. Então, o processo de individuação, porque é um processo, ele tem um método, uma metodologia para ser atingido, não consiste num desenvolvimento linear. É um movimento de circunvolução que conduz a um novo centro psíquico. Ou seja, o nosso processo de desenvolvimento, de individuação, ou seja, a ação do indivíduo,
ele não é um processo linear, uma reta, ele é um processo de circunvolução. Ou seja, nós vamos fazendo uma roda como se fosse, Jung fala, né? Como se fosse uma espiral e para cima, sempre para cima, tá? Então a circunvolução significa isso. Não é um processo que nós tendemos a pegar uma reta, tudo lindo, maravilhoso. Não, nós damos volta, nós temos conflitos, nós temos questões para resolver, da angústia, da ansiedade, dúvidas, enfim, né? Isso tudo vai formando o ser humano. Jung denominou esse centro como self, ou seja, o si mesmo, quando consciente e inconsciente vêm ordenar-se em torno do self, a personalidade completa-se. O que é o self para Jung? É o nosso si mesmo, é o nosso centro absoluto, tá? Difere do ego. Então, o self é o si mesmo, né? É o centro. Então, quando o consciente e o inconsciente ele vêm ordenar-se, quando eles estão em uma engrenagem perfeita, eles estão em perfeição, né? A personalidade, ou seja, a persona, o nosso ser, ele vai se moldar diante a esse self, que é o nosso verdadeiro eu. Tudo bem? Bom, eu acho que é muito complicado entender isso, mas é assim que é. Como as minhas aulas eu falo para vocês, né? Nós temos que saber e ser nós mesmos, independentemente dos outros. Fazer as nossas escolhas, sermos do jeito que nós somos, ser aquilo que acreditamos que somos e parar de ser influenciados pelo mundo externo, ok? E a partir desse momento a gente cria um diálogo com o mundo. É isso que Jung vai falar. Tá? Então depois nós vamos ver mais coisas aí, talvez eu faça algumas aulas extras sobre as máscaras, sobre os conflitos, sobre os arquétipos, né? Sobre uma série de coisas que Jung fala que fazem parte do nosso cotidiano e da nossa vida. Não é para ninguém se sentir culpado. A grande maioria das pessoas não tem conhecimento disso. A grande maioria das pessoas vivem no automático, né? E não param para se olhar, né? Principalmente no nosso país. Se a gente pegar a Argentina, eles fazem, a grande maioria da população passa por processos de psicanálise, processos terapêuticos. O exterior, alguns países também. Aqui no Brasil, você fala em terapia, pronto, é coisa de louco, não é. A verdade, a psicoterapia ou a busca de si mesmo é uma busca de conhecimento, de autoconhecimento e de crescimento enquanto pessoa, né? E quem está afim disso? São poucos. E infelizmente, é isso que acontece. As pessoas estão mais preocupadas com a técnica, com o desenvolvimento da tecnologia e esquecendo do ser humano, sendo que se você não se desenvolve enquanto ser humano, se você não chega em torno do seu self, se você não entende o seu inconsciente, o seu consciente, e você não faz essa engrenagem, cara, você não vai ser um ser humano, você vai ser uma máquina trabalhando para uma máquina, né? Então, assim, o self será o centro da personalidade total, como o ego é o centro do campo do consciente. Então, aqui ele faz uma distinção. Então, o o eu, o si mesmo, ele é o centro da personalidade. Nós temos uma personalidade, ou vamos dizer assim, uma alma, né? Que é o centro. E o ego é o centro do consciente. Então, se eu consigo ser eu mesmo, eu estou trabalhando com o self. Se eu estou somente trabalhando com o meu consciente, eu estou trabalhando apenas com o ego. O ideal é nós chegarmos ao self, a esse centro. O conceito junguiano de individuação, ele é simples na sua essência. Tendência instintiva a realizar plenamente potencialidades inatas e trata-se de um processo longo e difícil. Então, para se autoconhecer ou para se chegar no self ou para
Passar por um processo de individuação, ele é um processo longo e difícil, muito difícil. É para poucos e aqueles que têm coragem e aqueles que realmente querem. Nós vamos ver isso, o porquê disso lá na frente. Bom, não se pense que individuação seja sinônimo de perfeição, ok? Aquele que busca individuar-se não tem a mínima pretensão a tornar-se perfeito. Ele visa completar-se, o que é muito diferente. E para completar-se, terá de aceitar o fardo de conviver conscientemente com tendências opostas, irreconciliáveis, inerentes à sua natureza, tragam essas conotações de bem ou de mal, sejam escuras ou claras. Interessante isso, né? Porque a pessoa que está em busca da individuação ou de ser o si mesmo, né? Ela não tem pretensão nenhuma de ser perfeita, muito pelo contrário. A perfeição sempre está nos outros, no julgamento dos outros, né? E aquele que está em busca de si, ele vai aceitar a si como ele é, né? Ele visa a pessoa que está no processo de individuação, ou aquele que busca, desculpa, entender-se, ele visa somente completar-se. É como se houvesse uma falta, é como se algo estivesse faltando dentro de mim, que eu preciso encontrar, que eu preciso deste algo, como se faltasse uma peça, que eu preciso desse algo para me sentir completo. Seja isso, mesmo que isso me cause conflitos, mesmo que isso me cause conflitos com o externo, comigo mesmo. Desde que eu me complete, eu vou estar num processo de individuação e vou passar a ser eu mesmo e não precisar mais ser aquilo, atender às demandas de fora. E eu vou atender às minhas demandas primeiro, aquilo que eu quero primeiro, para depois eu poder atender às demandas de fora. Tá bom? Outro erro grave seria confundir individuação com individualismo. Ou seja, né, esse aqui é um erro grave. Jung vai dizer o seguinte: vindo a ser o indivíduo que é de fato, o homem não se torna egoísta, no sentido ordinário da palavra, mas está meramente realizando as particularidades de sua natureza, e isso é enormemente diferente de egoísmo ou individualismo, né? Para entender um pouquinho isso, as pessoas que estão no processo de individuação, como falado lá atrás, é um processo árduo e difícil, são pessoas que não buscam individualismo, são pessoas que buscam a sua essência, a sua verdade. Talvez aqui, para ajudar um pouquinho a mais, não sei se a pessoa vai me permitir ou não citar o nome dela, mas aí no YouTube, na internet, tem a história do Eduardo Marinho. Para quem tiver interesse, é só ver o TEDx. TEDx, eu não lembro de qual local que ele conta toda a história dele, do processo dele de busca desse vazio, da busca de viver o que realmente ele gostaria. E para isso ele teve que enfrentar muitos problemas para ele chegar onde ele queria. Então, assim, não se trata de um individualismo, e se trata, assim, de um instinto inconsciente que a pessoa ela tem que fazer, porque se ela não fizer, ela não vai se sentir completa. E essa completude da vida que nós estamos falando, ela não se finda, ela vai até o nosso último suspiro, mas a gente precisa dar um início a essa busca, tá bom? Então, assim, são as particularidades da sua natureza. Enfim, não adianta você chegar para uma pessoa e falar para ela: você precisa ser engenheiro, se não for da natureza dela.
você precisa estudar filosofia. Se não for da natureza dela, não adianta forçar, porque ela vai entrar em choque. Isso é muito comum, ou era muito comum um tempo atrás, que os pais decidiam as profissões das crianças, né? E eu me recordo quando eu optei por fazer psicologia, na verdade eu queria fazer filosofia, passei por, eu passei por uma faculdade de, primeira foi ciências da computação, eu fui 6 meses e saí fora. Depois eu entrei na FATEC, fui 3 semanas, saí fora. Fui fazer psicologia, que na verdade eu queria fazer filosofia. E eu tive um pouco de receio da reação dos meus pais. Então isso me causou alguns conflitos, sim. Entende? Então, assim, se a minha natureza estava falando uma coisa, por que então eu já não fui fazer logo essa coisa? Né? Então, era muito comum antigamente os pais decidirem o que seria melhor para o seu filho ou não, sem escutar o seu filho, sem escutar o outro. E isso causa muitos problemas até hoje nas pessoas, né? As pessoas se verem obrigadas a fazer ou ser aquilo que elas não são. Então, o processo de individuação é justamente isso. Nós vamos falar um pouquinho das máscaras depois, né? Quando nós vamos tirando as máscaras e vamos nos encontrando, porque dentro de nós existem forças instintuais, como foi falado ali, eu estou falando segundo Jung, que praticamente nos obriga a ser aquilo que nós devemos ser. E não adianta ir contra, porque se você for contra, você cria eu não sei como falar isso em física, mas você cria um choque, uma tensão de duas forças que vão até arrebentar. E quando se arrebenta isso, é quando a pessoa adoece mentalmente, psiquicamente, e adoece também corporalmente, tá bom? Então, esse é um processo muito interessante de a gente estudar e começar a olhar um pouquinho para aquilo que nós estamos de fato destinados, né? É um sentido de completude, complementariedade, se sentir completo, verdadeiro consigo mesmo. Tá? Isso não quer dizer que é dinheiro, que não é casa, não é carro, não são bens materiais. Nós estamos falando de mente, tudo bem? Então, nota-se que o trabalho no sentido da individuação toma em atenta consideração os componentes coletivos da psique humana, conteúdos do inconsciente coletivo, o que desde logo permite esperar que daí resulte um melhor funcionamento do indivíduo dentro da coletividade, ou seja, Jung jamais vai falar para que a gente se isole ou que a gente se torne pessoas individualistas, e sim que o processo de individuação ele vai fazer, ou seja, o encontro, o self, né? Ele vai fazer com que o indivíduo ele tenha um resultado melhor na coletividade, porque nós vamos entender que a minha mente, o meu processo psíquico, o inconsciente coletivo, depois nós falamos um pouquinho mais disso, ele é o mesmo inconsciente de outros. Então não existe muitas diferenças entre o processo psíquico de um e de outro, né? O que existe sim é caráter, mas enquanto formação de mente ele vai dizer que é o mesmo mecanismo, como um carro, por exemplo, né? Você pega uma série de alguma marca, sei lá, qualquer carro aí, vamos pensar no Gol, uma série de Gol, então todos os Gols são iguais. Então o formato, a maneira de fazer tudo da mente é a mesma, só que cada um vai ter as suas particularidades, e é essa particularidade que forma o ego e não o self. Tudo bem? É, bom, nesse trabalho, ele aprende por experiência própria que a estrutura básica de sua vida psíquica é a mesma estrutura básica da psique de todos os seres humanos. É isso que eu falei, né? A estrutura básica da psique, da vida psíquica, da minha, da sua e de demais, é a mesma estrutura básica da psique de todos os seres humanos. Não há diferença da estrutura básica. Só que a sua estrutura psíquica, a minha estrutura psíquica é diferente. A base é a mesma.
como ela vai se formar é diferente, tá bom? Então, um conhecimento dessa ordem, de certo, não fomenta sentimentos de orgulhosos privilégios individualistas. Então, se eu tenho um conhecimento, de que a estrutura básica de todos os seres humanos é a mesma, eu não tenho que ter privilégios individualistas. Eu vou me colocar a serviço dos demais, porque eu sei e compreendo que a estrutura é a mesma. Ou seja, ele não fala claramente isso, mas a fonte é a mesma. A fonte que cria isso é a mesma. Por isso que nós somos, algumas teorias vão falar que nós estamos ligados, somos parte do todo, não somos indivíduos e sim pertencemos ao todo. E o que faz com que a gente tenha um sentimento de individualidade, de indivíduo, é o ego e não o self, tá? Então, acontece é que as relações interpessoais, as relações de um com o outro, mudam no decurso do desenvolvimento da personalidade. Lógico, né? A gente vai mudando, a gente vai crescendo, a gente vai mudando as nossas relações. E o processo de individuação, então, ele vai, ao tempo, liquidam-se projeções. Eu vou explicar. As relações de estreita dependência, de que a fusão com outros seres gradualmente se modificam para dar lugar a uma posição de respeito pelo segredo, que é cada vida humana. Bonito isso, né? Então, a partir do momento que eu deixo de projetar nos outros, porque eu estou em desenvolvimento, minha personalidade está se desenvolvendo, né? E eu passo, então, a não projetar mais nos outros. Ou seja, o que é projetar? É eu colocar o meu desejo, colocar a minha vontade, colocar a minha raiva, colocar aquilo que eu acredito no outro. Então, é sempre o outro. Então, eu estou projetando no outro uma esperança de eu ser feliz. Isso vai sendo liquidado, vai sendo tirado da minha vida. Isso vai sendo eliminado. Eu deixo de projetar no outro e passo a viver, a me entender, porque a partir do momento que eu me entendo, eu não preciso mais projetar ou colocar a responsabilidade nas costas dos outros, ou os meus desejos, minhas vontades, né? Porque eu me entendo, né? Então, gradualmente, essas relações elas vão se modificando para dar lugar a uma posição que, na verdade, vai ser o quê? O respeito pelo segredo que é cada vida humana. Então, cada vida humana, ela tem um segredo que pertence somente a ela, ao indivíduo. Nós estamos falando de vidas humanas e o projeto de individuação, ele é um segredo. Tudo bem? E aí uma frase final somente, né? Talvez o indivíduo venha então a sentir-se algo solitário, porém estará cada vez mais longe do egoísmo individualista. O que isso quer dizer? Que com o projeto, desculpa, com o processo de individuação, com o processo de encontro de si mesmo, lembram lá no começo que eu falei da construção ou da formação do seu self, né? O indivíduo, ele pode começar a se sentir-se um pouco solitário, porém estará cada vez mais longe do egoísmo individualista. Como que é isso então, professor? O que é isso? Se o cara vai ser solitário, como que ele vai deixar de ser egoísta individualista? Sim, óbvio, porque todos nós somos egoístas, porque todos nós só queremos as coisas para nós. Você não me ama, você não me quer, esse carro é meu, né? É um egoísmo tamanho. Nós somos egoístas porque nós queremos atenção, nós queremos tudo de todos, a nosso favor. A partir do momento, então, que eu começo a me desvencilhar do egoísmo, eu começo a me sentir solitário, porque eu já não preciso tanto mais do outro para me satisfazer, e sim somente de mim mesmo. Então, eu vou estar eu
comigo mesmo. E eu não preciso mais me preocupar se alguém vai estar olhando ou não para mim. Eu não vou precisar mais me preocupar em agradar a ninguém. Eu não vou mais precisar me preocupar em ser uma pessoa legal ou não. Apenas uma coisa eu vou precisar me preocupar em respeitar ao próximo, porque cada vida humana, como está lá atrás, é um segredo. Então eu vou respeitar, porque eu vou entender que a estrutura psíquica básica é a mesma, correto? E o que vai nos transformando em indivíduos egoístas são as máscaras. As angústias são cobridas pelas máscaras, que é o tema de uma outra aula. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido isso. Bom, chegamos ao fim da aula então, né? Se vocês entenderam, fico feliz. Se não entenderam, sejam bem-vindos ao nosso clube de pensadores, né? E dúvidas, enfim. Jung não é tão simples assim. Jung é um pensador, um psiquiatra bastante difícil de ser entendido. É uma estrutura muito interessante que ele faz. Ele trabalha muito com simbolismo, ele trabalha muito com religião, porque ele vai trabalhar muito com arquétipos, muito com mitologia, né? Mas o processo de individuação que eu quis passar para vocês é um processo interessante para que a gente se dê conta de que existem na nossa vida alguns fatores que determinam nossos comportamentos. E esses fatores eles precisam ser retirados devagar, para que a gente possa ser nós mesmos. Bom, deixando aqui uns recadinhos, né? Aí o meu YouTube é Marcelo Barda mesmo. Se vocês gostaram do vídeo e das aulas quiserem acompanhar, se inscrevam aí embaixo e ative o sininho, né? Eu atuo também no Instagram, que é marcelo.barna, né? É marcelo.barna, tá ok? Então, lá no Instagram, eu atuo bastante, né? E eu tenho no IGVT, eu faço alguns vídeos no IGVT, e lá no IGVT tem séries de o retrato de um autista. No caso, eu. Eu sou um autista, eu fui diagnosticado com síndrome de Asperger, tá? É um autismo leve, tem suas peculiaridades, mas eu estou lá no Instagram nessa série Retratos de um Autista. E talvez eu vou usar essa aula para falar um pouquinho da questão do processo de individuação através de uma experiência prática. Tudo bem? Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? E até uma próxima aula aí. Desejo a todos vocês que fiquem em paz. Até uma próxima.